seguindo os vídeos aí, usando, respondendo as perguntas que Monsenhor de Seguir coloca em seu livro Perguntas e Respostas Concisas e Familiares às Objeções Mais Vulgares contra a Religião. É esse livro aqui. Tá? Então, seguindo ali as perguntas que ele coloca, a segunda pergunta do livro, a segunda afirmação do livro é a seguinte: não há Deus. Há diversas pessoas, como nós dissemos na pergunta passada, de gente que diz que eu não preciso de religião, isso daí é coisa de gente simplória, e eu, sem religião, eu passo muito bem. Nós vemos que tem esse tipo de gente, mas que não duvida da existência de Deus. Tem pessoas que não vai na igreja porque diz que não precisa de igreja, porque Deus está no coração delas, eu rezo em casa, a igreja só tem gente falsa, eu não preciso dessas coisas, eu rezo na minha casa e tudo mais. Então são pessoas, já demonstrei, ignorantes, pessoas preocupadas mais com o bem temporal do que com o bem eterno, pessoas que têm uma visão da religião extremamente errada, pessoas que não entendem nada e não buscam a verdadeira religião, o cristianismo, para estar realmente com Deus. E tem as pessoas que dizem que não há Deus, Deus não existe, tudo é a obra do acaso. Se Deus existisse, o mal não existiria, aquela coisa toda, Então, não há Deus. Então, o Monsenhor, ele vai dizer o seguinte: você tem certeza que não tem Deus? Quem te disse que não tem Deus? Quem criou as coisas? Quem criou o mundo? Quem faz as coisas andarem? Veja, você acreditar que a ordem do universo é puramente obra do acaso é a coisa mais absurda do mundo. É muito mais fácil você crer em Deus do que você acreditar que tudo se sustenta pelo acaso. Ah não, mas a matemática explica. Ok, mas quem deu esse conhecimento? Quem fez tudo isso? A matemática não se criou, o mundo não se criou por si mesmo. Monsenhor, ele até usa aqui um exemplo, Se você mostra uma casa construída para alguém e você fala, olha, essa casa aqui ela se fez por si mesma. Não havia nada aqui, a própria casa foi se fazendo até virar uma casa. O que você ia falar para as pessoas? Você está louco? Como que a casa se fez? Porque para a casa se fazer, ela já teria que existir. Como ela não existia, como que ela mesmo se fez? Isso daí é um argumento idiota, isso daí é um argumento infantil, pobre, você é maluco. Então nós falaríamos isso para qualquer pessoa que mostrar um objeto e falar que aquele objeto se fez sozinho. É a mesma coisa no mundo. Você falar que a criação do mundo, existe toda uma explicação científica sobre a criação do mundo em que o mundo se fez sozinho, é absurdo. Ah, mas tem a teoria do Big Bang. Ok, quem descobriu a teoria do Big Bang foi um padre. George Lemaitre foi um padre. Então a igreja nunca teve problema com a questão do mundo ter sido feito a partir de uma explosão. Não tem problema nenhum disso. A questão é o que criou aquelas células, aqueles elementos iniciais que ocasionaram a explosão. Quando a gente pega a Suma Teológica, os argumentos que Tomás de Aquino usa para provar de maneira racional a existência de Deus, o primeiro é esse. Tudo para existir precisa de algo que faça aquilo existir. Então, para ter uma casa, precisa das pessoas que fizeram a casa. Só que as pessoas precisam dos materiais. Então, tem que ser extraído da natureza os materiais. Para esses materiais existirem, precisa que aquilo seja plantado, precisa de um material primeiro. Então, assim, para fazer a madeira, eu preciso da árvore. Para ter a árvore, eu preciso da semente, preciso da água, eu preciso de tudo. Então, uma coisa depende da outra. Uma coisa puxa a outra. As coisas não se fazem sozinha. E quando você vai indo, você chega e fala, o universo foi criado através de uma explosão. Tal coisa com tal coisa criou a explosão, mas quem criou os elementos? Entende? Tudo acaba em Deus. Tomás de Aquino prova isso muito, muito claramente. A existência de Deus, ela é provada na própria natureza. A ordem da natureza, a bondade das coisas, tudo isso prova a existência de Deus. Só que as pessoas que às vezes negam a existência de Deus não conhecem, ou conhecem só o argumento de ateu, o argumento da ciência, mas não tem capacidade reflexiva de pensar, falando, não, então realmente
Então a ciência explica isso, mas o que levou isso a acontecer? Entende? O começo e fim de tudo é Deus. O ser humano só tem dentro dele essa necessidade de se relacionar com o divino através de uma religião, como nós dissemos na pergunta anterior, porque Deus, quando o fez, colocou nele aquilo que Santo Agostinho, se eu não me engano, vai dizer, aquela saudade dele. Então, o ser humano existe porque Deus o criou. E a prova disso é que o próprio ser humano tem dentro dele essa saudade do seu Criador. Pode procurar aonde for, no que for, dinheiro, festa, isso e aquilo, e luxo. Pode procurar no que for, mas você sempre, se não encontrar a Deus, que é a razão e o fim de tudo, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser completo. Então, Deus existe, Deus criou tudo. A única explicação para tudo existir é Deus. A ciência ela pode ali entender como as coisas funcionam, mas a causa inicial de tudo é sempre Deus. E Deus é um ser eterno. Aí um outro argumento que usa é o seguinte: não tem Deus porque eu não vejo, eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu sinto. Muito bem, o Senhor ele vai dizer, Quem que lhe disse isso? Sem dúvida algum estouvado que, não tendo visto a Deus, concluía daí que não existia. Mas, porventura, não haverá entes reais, senão os que se podem ver, ouvir, tocar e sentir? O vosso pensamento, isto é, a vossa alma, que cogita, ela não existe? Existe, e tendes da sua existência um sentimento tão íntimo, tão evidente, que nenhum raciocínio no mundo seria capaz de vos persuadir do contrário. Todavia, já vistes, tocastes ou ouvistes a vossa alma? Vede, pois, como é ridículo dizer, não há Deus, porque eu ainda o não vi. Veja, por mais que algumas pessoas, infelizmente, nesse mundo atormentado pelo demônio, algumas pessoas se comportem como bichos, elas têm dentro delas uma alma que elas podem muitas vezes ignorar. Mas elas têm uma consciência, ela tem alguma coisa ali que busca um relacionamento maior, ela tem aquela consciência que a acusa das coisas que ela faz, mesmo que ela sempre arrume um argumento para justificar qualquer tipo de absurdo, mas ela sempre vai ter aquilo. E por que nós temos isso? Porque nós temos uma alma. É a alma que age dessa maneira, é a alma que anseia essa ligação com Deus que nos diferencia dos animais. Os animais fazem as coisas. Então um cachorro, vai lá, que sempre foi bonzinho, ele ataca uma criança, ele ataca uma pessoa, um idoso, tal que seja, o cachorro não vai se sentir culpado daquilo. Por quê? Porque ele é um ser irracional, ele é um ser que não tem alma, certo? Ele é um ser que para ele a vida é aquilo, a finalidade da vida é aquilo, vive pelo instinto somente. E nós não. Nós, por mais que façamos a coisa mais absurda do mundo, em algum momento a consciência vai nos acusar. Nós seremos cobrados daquilo. Então, repito, a nossa alma ela anseia em se unir ao Criador, em se unir a Deus. A alma existe, a pessoa ela pode negar da boca para fora, mas ela sabe que existe uma alma. E mesmo que você não veja, não escute ela, nada, ela está aqui. Você sabe que ela existe. Mesma coisa a Deus. Você pode não ver a Deus diretamente, você pode não ouvir a Deus diretamente, mas Deus existe. Existe a transcendência. E toda a história, em toda a história da humanidade, as pessoas buscaram esse relacionamento com o transcendente. Então, argumentar que tudo é obra do acaso é estupidez. Argumentar que não acredita em Deus porque não o vê é estupidez, porque outras coisas em nós não vemos e nós acreditamos, e nós sabemos que existe, e negar a existência das coisas é algo absurdo, certo? Então, que fique entendido aí, a religião é útil, o ser humano sempre quis se relacionar com Deus e para isso criou a religião, e Deus existe porque a sua existência é provada
na natureza, é provada no mundo, é provado em nós que temos essa necessidade de algo divino. Deus abençoe.